6 de agosto de 1945. O céu de Hiroshima estava limpo, azul, sereno. Homens iam para o trabalho, crianças caminhavam para a escola, e as ruas seguiam tranquilas como em qualquer manhã de verão. Mas a 8.000 metros de altura, um bombardeiro americano se aproximava. Seu nome era Enola Gay. Em seu interior, uma arma nunca antes usada na história da humanidade. Às 8h15 da manhã, a bomba chamada Little Boy foi liberada. 43 segundos depois, o mundo mudou para sempre. Em um clarão mais brilhante que o sol, Hiroshima deixou de existir. Este é o relato do dia em que o poder humano ultrapassou qualquer limite. O dia em que a ciência e a guerra se fundiram para criar o instrumento mais destrutivo já conhecido. O dia em que o mundo mudou. Em meados de 1945, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim na Europa. A Alemanha de Hitler havia sido derrotada, e a bandeira soviética tremulava sobre as ruínas de Berlim. Mas no Pacífico, a guerra ainda ardia com ferocidade. O Japão lutava com uma determinação quase fanática. Mesmo cercado, sem combustível, sem alimentos e com suas cidades arrasadas pelos bombardeios americanos, o Império Japonês se recusava a aceitar a derrota. Batalhas como Iwo Jima e Okinawa haviam custado dezenas de milhares de vidas. Os soldados japoneses preferiam morrer a se render, e os civis eram instruídos a lutar com o que tivessem. Bastões, pedras, até suicídios coletivos eram incentivados. Nos Estados Unidos, os cálculos militares eram sombrios. Uma invasão ao Japão poderia custar até 1 milhão de vidas americanas, além de milhões de japoneses. Era uma perspectiva terrível. Foi então que o presidente Harry Truman recebeu a notícia. Um projeto secreto, iniciado anos antes, havia obtido sucesso. Os cientistas americanos tinham criado a bomba atômica. E com ela, talvez pudessem forçar o Japão a se render, sem precisar invadir o país. No auge da Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo ardia em chamas, um grupo de homens trabalhava em silêncio. Escondidos no deserto americano, eles criavam algo que ninguém jamais vira. Não era apenas uma arma, era o poder dos deuses nas mãos dos homens. O nome desse segredo ficaria gravado para sempre na história. O Projeto Manhattan. Em 1939, a Alemanha de Hitler se expandia como uma sombra sobre o mundo. E havia rumores de que seus cientistas estavam próximos de dominar uma nova força, a energia do átomo. Do outro lado do oceano, 2 físicos exilados da Europa, Albert Einstein e Leo Szilard, temiam o pior. Eles escreveram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, uma carta que mudaria tudo. Senhor presidente, essa nova reação poderia criar bombas de destruição inimaginável. Roosevelt leu e decidiu agir. Nascia ali a corrida para dominar o poder atômico. O governo americano montou um projeto secreto, com um nome simples, mas que esconderia o maior segredo da humanidade: Manhattan. À frente do programa, o homem escolhido foi o general Leslie Groves, um militar rígido, disciplinado, perfeccionista. Ele havia supervisionado a construção do Pentágono e agora tinha uma missão muito maior: construir a arma que encerraria a guerra. Mas Groves precisava de um cérebro, um homem de visão, capaz de unir ciência e loucura. E esse homem era J. Robert Oppenheimer, um físico brilhante,
um gênio inquieto, um homem que enxergava o universo como um poema e o átomo como um mistério. Groves e Oppenheimer, o militar e o filósofo. Juntos conduziriam o mundo até o limiar do apocalipse. O projeto Manhattan cresceu rapidamente. Mais de 130 mil pessoas espalhadas em locais secretos. De Nova York a Hanford. De Tennessee até o coração do deserto do Novo México. Lá, em Los Alamos, Oppenheimer reuniu os maiores cérebros do século XX. Enrico Fermi, o italiano que criou o primeiro reator nuclear. Niels Bohr, o dinamarquês sábio que alertava sobre os riscos morais. Leo Szilard, que temia as consequências do que estavam prestes a libertar. E Richard Feynman, o jovem irreverente, com mente brilhante e curiosa. Eram gênios, mas também eram humanos, divididos entre o dever e a consciência, entre o medo e a fascinação. Enquanto a guerra avançava, o tempo se tornava o inimigo. Groves exigia resultados. Oppenheimer sonhava com equações que poderiam mudar o mundo. Em Oak Ridge, o urânio era purificado em segredo. Em Hanford, o plutônio nascia em reatores colossais. E em Los Alamos, cada dia era uma corrida contra o impossível. Erro não era opção. Fracasso não era permitido. 16 de julho de 1945. Ainda antes do amanhecer. No deserto do Novo México, uma torre metálica sustentava a primeira bomba atômica da história. Cientistas observavam à distância. Alguns rezavam, outros choravam. Oppenheimer olhava para o horizonte e murmurou palavras antigas. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Às 5h29 da manhã, o céu brilhou como 1000 sóis. A areia se transformou em vidro. O som ecoou por séculos. O poder dos deuses havia sido libertado. Enquanto o Japão se mantinha firme, recusando qualquer rendição incondicional, os Estados Unidos ponderavam usar ou não a nova arma. Havia pressa. A União Soviética preparava-se para invadir o Japão em poucos dias. E Washington queria encerrar a guerra antes que Moscou tivesse influência na Ásia. Truman tomou a decisão final. A bomba seria usada, não em campo de testes, mas em uma cidade habitada. O alvo deveria ter importância militar e tamanho suficiente para demonstrar o poder da arma. Entre as cidades selecionadas estavam Hiroshima, Kokura, Niigata e Nagasaki. A primeira a ser escolhida foi Hiroshima, uma cidade industrial e militar com cerca de 350 mil habitantes. A decisão estava tomada. Em segredo, os preparativos começaram. Um avião seria escolhido, uma tripulação treinada, e uma bomba, como o mundo jamais havia visto, estava pronta para mudar a história. Faltavam apenas alguns dias para que o sol nascesse sobre Hiroshima.